Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E nos quadrinhos, Batman e Robin formam a lendária dupla dinâmica. Uma dupla conhecidíssima e talvez a mais famosa aí dos quadrinhos. E por isso nós já tivemos várias histórias das mais variadas mídias explorando aí essa dupla. E uma minissérie recente chamada Robin e Batman chamou a atenção por trazer uma história muito boa entre o Batman Bruce Wayne e o Robin Dick Grayson, explorando seus primeiros passos. E depois fizeram o mesmo com o Robin Jason Todd. Esses dois quadrinhos são da mesma equipe criativa do roteirista Jeff Lemire e do ilustrador Justin Nguyen. Ambas as minisséries têm 3 edições cada e a primeira foi lançada em 2022. E agora a minissérie do Robin Jason Todd foi lançado nesse ano, em 2025. E só um detalhezinho que vocês vão notar aqui nesse vídeo em seguida, é que nós já tínhamos então gravado um resumo dessa minissérie do Robin e Batman que foi lançada lá de 2022, a focada no Dick Grayson. Mas como tinham notícias que ia ter continuações e tal, a gente deixou guardado ali porque, vai lançar daqui a pouco, a gente junta, tá ok. Mas realmente levou bastante tempo e vocês vão ver que realmente tem uma diferença ali do Marcelo e do Gabriel do passado. Então não estranhe que na primeira metade desse vídeo vocês vão ver ali os jovens Gabriel e Marcelo lá em 2022. E depois então desse resumo da primeira minissérie, aí sim que eu vou começar a resumir então essa nova minissérie que foi lançada agora nesse ano. Então, feita essa observação, vai com vocês aí, Gabriel e Marcelo do passado. Parte 1, O Diário. Tudo começa com uma narração do próprio Robin. Ele diz que pensava que se tornar um herói era como um sonho, uma fantasia. Afinal, essa é uma história com monstros e cavaleiros. Ele jurava que seria uma grande jornada de herói. Mas, nesse momento, ele pensa que talvez não seja um sonho, e sim um grande pesadelo. Pois agora ele consegue ver a escuridão do mundo. E é nesse momento que o Batman grita pelo comunicador, agora! E na sequência vemos uma criança com uma máscara atacando um bandido. Esse daí é o Dick Grayson. Ele ainda não é propriamente o Robin, pois ainda está sendo treinado pelo Batman. E o que está acontecendo nesse momento é uma espécie de teste em campo. Um dos bandidos saca uma faca e o Batman orienta o jovem, que consegue se sair bem usando batirangues. Mas apesar dele se sair bem, o Batman o critica. O jovem vigilante ataca um outro bandido por trás, só que ele acaba sendo pego por um outro. E um dos bandidos ameaça retirar sua máscara. Em desespero, o Dick Grayson usa uma de suas bombas de gás para se livrar do aperto. Por um segundo, ele cai. E o Batman diz que ele perdeu o controle da missão e que é hora de abortar. Só que o Robin desobedece e parte com tudo, derrotando todos os inimigos de uma vez. Ele fica contente, mas logo depois aparece o Batman e dá um sermão nele por ter desobedecido suas ordens. O menino prodígio diz que tinha tudo sob controle, e o Batman retruca perguntando se ele tinha mesmo. E então joga um batirangue num outro bandido que ainda estava de pé. O morcegão diz que ele precisa ter uma visão panorâmica e observar tudo ao seu redor. Na sequência, ele entra no Batmóvel e fica visivelmente aborrecido. Ele tenta se justificar, mas o Batman já corta ele na hora. E assim eles retornam para a Batcaverna, onde acontece a conversa. O Alfred fica feliz em ver o jovem Dick Grayson inteiro. E o próprio Robin diz que se saiu muito bem sem grandes problemas. Só que novamente o Batman o interrompe, falando que ele quase morreu. O Dick Grayson diz que ele está pronto e pode enfrentar qualquer coisa. O Batman discorda e pede para ele treinar mais na Batcaverna. E isso revolta o jovem, que pede uma outra chance. E até o Alfred intervém a favor do garoto. Contudo, o Batman não quer saber de papinho. O Dick Grayson se irrita e começa a caminhar para fora da Batcaverna, dizendo que não aguenta mais treinos. E o Batman fala que isso só prova o ponto dele de que ele não está pronto. Agora, o que a gente tem aqui é a clássica interação do Batman com o Robin enquanto que ele ainda está sendo treinado. Tanto o Robin Dick Grayson quanto o Robin Jason Todd sempre foram um pouco teimosos durante o treinamento deles e frequentemente discutiam com o Batman. Até aqui a HQ não fez nada de novo, já que o Batman sempre enxerga o Robin como uma espécie de soldado na sua cruzada. Mas é nesse momento que a HQ
HQ começa a fazer umas coisas diferentes. Assim que o Robin sai, o Alfred tenta conversar com o Bruce, que já estava esperando algum tipo de sermão do seu mordomo. E o Alfred mostra que tem um preparo e consegue antecipar toda a argumentação que o Bruce iria fazer dele de ser um soldado. E o Batman diz que sim, ele precisa estar preparado para tudo e que todo mundo sabia disso desde sempre. Só que o Alfred discorda. E tudo o que ele viu foi o Bruce tomando decisões pelo jovem Dick Grayson. E o Alfred pede um pouco de compaixão do Bruce pelo menino, para que ele consiga entender o que está acontecendo com o Dick Grayson. Mas o Batman, teimoso do jeito que é, ele colocou na cabeça que se tiver compaixão pelo Robin, isso vai acabar matando ele no campo de batalha. O mordomo fala que a solução não é fazer dele um mini Bruce, e sim deixá-lo ser quem ele deseja ser. E o Batman, como não tem argumento para isso, decide cortar o tópico da conversa e voltar ao trabalho de ser Batman. E a partir desse ponto, a HQ começa a focar mais na narrativa em cima do Robin. Ele começa narrando o seu dia, de que precisa ir para a escola e de como que ele não gosta dessa vida normal. Ele prefere o pesadelo do Batman, pois quando ele está com ele, não precisa lembrar do seu passado. E nisso, temos um pequeno flashback do Dick Grayson, ainda criança com seus pais no circo. E logo depois dele treinando com o Bruce na Batcaverna. Ele se pergunta se há alguma alternativa, e que, pelo menos agora, ele não está sozinho. Pois quando ele está sozinho, ele se lembra de seus pais. Ele, percebendo que o papo está um pouco depressivo demais, começa a falar algo mais divertido, como o uniforme de Robin que ele mesmo está desenhando. E é revelado aqui que a mãe do Dick Grayson chamava ele de Robin de vez em quando. E isso tudo porque o Dick Grayson era um menino prodígio que estava no circo e fazia acrobacias. Ele meio que voava nas apresentações, assim como um Robin, né, o pássaro norte-americano. Só que aqui acontece um negócio muito legal. O Dick Grayson faz ilustrações de como que ele quer que esse uniforme fique. E ele percebe que talvez esse uniforme seja colorido demais para um parceiro do Batman. Ele começa a pensar que talvez o nome dele devesse ser algo mais dark. Ele até pensa em alguns nomes diferentes, como Nighthawk ou, vejam só, Asa Noturna. De qualquer jeito, é após a aula que ele começa a ficar animado, pois essa é a hora da antecipação. Mas, ao ver o Alfred indo pegar ele no colégio, o jovem fica decepcionado. Ele sabe que o Bruce ainda está brabo com ele. E o Alfred até fala um pouco mal do Bruce para ficar do lado do Dick Grayson. Mas acontece que o jovem acredita que está passando por algum tipo de teste do Batman. Só que o mordomo acha que não é isso desta vez. E ele revela que o Bruce pediu para ele destruir o uniforme dele. E o Dick Grayson fica chateado com isso. Mas desta vez o Alfred entende que foi melhor destruir o uniforme. E toda essa cena aí foi muito boa, porque deu pra ver toda a expertise do Alfred conversando com o Dick Grayson. O Alfred é tão bom na conversa que ele consegue se posicionar tanto a favor do Bruce quanto a favor do Dick Grayson. O cara é o mestre nisso, uma verdadeira mãe da Batfamília. Mas dessa vez não deu tão certo assim. Isso porque o Robin fica chateado com as palavras do Alfred, já que ele não quer esperar mais para ser um vigilante. E ele quer ser agora. Ah, os jovens tão impacientes. O Robin chega na mansão e vai direto para o seu quarto. Ele tira um negócio debaixo da cama e começa a costurar ele mesmo o seu próprio uniforme. Mas dessa vez, o uniforme do Robin. Enquanto isso, em Gotham, o Batman comete o mesmo erro que o Robin. Ele diz que não teve visão panorâmica. Ele retorna ao caso dos bandidos de antes e começa a seguir algumas pistas. Ele o segue até um bueiro. E, sem ele perceber, o Robin está indo atrás dele. E o garoto se gaba em narração, dizendo que ele conseguiu fazer isso sem que o Batman o percebesse. E é então que finalmente vemos o Robin com esse uniforme. E, cara, que ilustração fantástica! Eu amei esse uniforme, achei lindo demais. O Robin entra no bueiro e começa sua caçada atrás do Batman, convencido que isso é um teste. Ele chega até os bandidos da outra vez e percebe que tem algo de errado. Então ele escuta um barulho atrás dele. E é o Killer Croc, que chega chegando com um soco no Robin
e logo depois o pega pelo pescoço. O Waylon fica perguntando do uniforme do Robin e parece obcecado no R. Mas é nesse momento que chega o Batman, e de imediato o herói tenta afastar o vilão do menino. E uma luta entre os dois começa, mas ela termina rapidamente com o Killer Croc fugindo dali. O Robin tenta ajudar o Batman, que apenas pergunta o que diabos ele está fazendo ali. O jovem pede desculpas e o Batman diz que é hora deles voltarem. E nisso voltamos para a Batcaverna, onde acontece mais uma discussão. Na hora, o Alfred tenta ajudar o Batman, que está todo quebrado. Mas o Bruce fica indignado com o mordomo e pergunta como que ele deixou o Robin escapar, e especialmente com essa roupa toda colorida. O Dick Grayson diz que pensava que tudo isso era um teste, e o Batman o interrompe falando que o uniforme dele é ridículo e que nunca serviria para uma batalha. O Robin se defende, dizendo que não é ridículo e que era da família dele. E o Batman diz que sabia que o R era da família dele e que por isso ele tinha feito esse uniforme novinho em folha pro Robin. E o Dick Grayson fica surpreso com isso. E o Morcegão diz que fez tudo isso para ele comemorar o final do treinamento dele. Só que o problema é que o Robin não fica feliz. Ele percebe que o Batman leu o diário dele e que tinha as anotações do uniforme. E o Batman, na maior cara de pau, diz que eles não podem ter segredos. E o Robin fica indignado com essa frase do Batman e de novo sai da Batcaverna. E tudo isso enquanto que o Bruce fica lamentando, dizendo que era o uniforme que ele queria dar. Cara, essa sequência ela foi maravilhosa. De um lado, a gente tem o Bruce, que tá tentando ser do melhor jeito possível um bom pai. Só que de novo, né, o Bruce Wayne não tem algumas habilidades sociais e uma delas é compaixão e conseguir entender o lado da outra pessoa. Então o jeito de ser pai do Batman é um jeito meio atrapalhado. O Robin vai até o seu quarto e, lamentando tudo, começa a rasgar o seu diário e chora em silêncio. E em narração, ele repete exatamente o que falou no início da HQ. E enquanto isso, vemos que o Killer Croc está caminhando no circo. E é revelado que ele também foi uma atração do mesmo circo que os pais do Robin trabalhavam. E ele reconhece aquele R do peito dele, deixando implícito que ele sabe a identidade secreta do Robin. Terminando aqui a HQ. Parte 2. Confiança. Assim como o anterior, começa com uma narração do próprio Robin, ele escrevendo no seu diário. Ele vai falando características do Robin, o pássaro mesmo, do quanto que eles podem voar e de quanto tempo que eles vivem. O Dick diz que ele se ocupa com esses pensamentos mais bobos para não ter de se preocupar com aqueles que realmente o preocupam. E o Dick, ele realmente não quer desapontar aqueles que ele ama. E aí nós cortamos pro Dick na sua escola, e alguns valentões estão querendo zoar com ele. Alguns o chamam de esquisito, mas infelizmente para eles, o Dick bate em todo mundo sem dó. E por isso ele é levado, para a direção da escola. Só que ao invés do Bruce aparecer ali, é o Alfred que chega ali para representar ele, como o pai, o parente e guardião. O Dick até tenta dizer lá pro diretor da escola que na verdade era ele que estava sofrendo bullying. Só que pelo resultado ali da luta, o diretor meio que fica difícil de acreditar nele. Ele pede para falar com o Alfred a sós. O diretor está preocupado com o Dick. Além dessa briga, o jovem já vem para a escola aí com bastante tempo com hematomas e bandagens. Fora que o Bruce não se dá nem o trabalho de vir para esse tipo de compromissos. Ele pergunta se o bilionário realmente está levando a sério esse lance de ser pai do Dick. O Alfred garante que o Dick está sendo bem tratado e que o Bruce ama esse garoto. E o mordomo depois sai dali dizendo que é trabalho do diretor manter esses jovens na linha. No carro, o Alfred tenta animar o Dick, dizendo que os outros garotos que começaram a briga, E lembrando que hoje é aniversário do Dick, e o mordomo dá um novo diário ao garoto, e ele tenta explicar de por que o Bruce leu outro diário do Dick, e era para tentar se conectar com o garoto de alguma forma. O Alfred termina dizendo que ele quer que o Dick seja ele mesmo, para que ele não cresça e tenha os mesmos problemas do Bruce. E aqui foi uma parte bem legal aí da HQ desse momento do Alfred com o Dick.
Porque aqui realmente ele fala que ele não quer então que o Dick Grayson tenha os problemas, né, do Batman. E aqui é muito mais, na verdade, o Alfred querendo uma segunda chance. Porque na primeira, né, quando ele criou ali o Bruce Wayne, ele acabou virando o Batman e, ok, ele faz o bem ali pra cidade, mas ele é um adulto, assim, muito problemático, né? E agora com o Dick pode ser essa segunda chance aí pro Alfred. Então, dessa vez aí, talvez o Alfred tenha a oportunidade de fazer com que esse garoto cresça aí sem os problemas sérios ali do Bruce Wayne. Voltando pra Batcaverna, o Batman tá na pressa e ele quer levar o Dick pra algum lugar. O Alfred lembra que hoje é aniversário do Dick, mas o Bruce diz que isso não pode esperar e eles não irão para Gotham dessa vez. Antes de partir, o Batman se desculpa com o Dick por ter lido seu diário, e ele quer que ele fique com esse traje novo do Robin que ele fez para ele. O Bruce fala que ele tem um presente de aniversário para o garoto, e esse presente é uma ida para a torre de vigilância da Liga da Justiça. E o Dick fica todo emocionado quando ele chega ali no hall de entrada da Liga. Mas o Batman, de uma forma enigmática, fala para ele não esquecer o que ele disse antes. E foi algo que não apareceu ali na HQ. E olha, vindo aqui da abordagem desse Batman aqui que a HQ tá mostrando, coisa boa não deve ser. Mas enfim, o Dick então começa a ser apresentado para os outros membros da Liga da Justiça. Cara, imagina você ser um garoto e do nada você tá lá na torre de vigilância. Que coisa linda. Primeiro tem o Gavião Negro e a Mulher Gavião. O Bruce aqui até brinca que ele achava que o Carter Hall ia provar mais essa ideia aí do Batman ter um sidekick. Até porque o Robin tem essa temática de pássaro, olha só. E em seguida o Robin vê o resto da Liga. E ele até chega a apertar a mão do Superman aqui, que honra. E ele é super bem recebido aí pelos membros sêniores aí da Liga. O Batman diz que eles vão sair agora para uma missão e que o Gavião Negro vai ficar tomando conta deles. Sim, vai ter mais uma galerinha aí junto com o Robin, que são os outros ajudantes mirins dos outros heróis da Liga. E nesse painel aqui nós vemos o que vai ser a base da futura equipe dos Jovens Titãs. E eles estão jogando videogame. Pô, e esse momento aqui tem altos índices de nostalgia e referência. Isso porque eles escolheram esses membros aqui que não foi ao acaso. Porque esses são, digamos, os membros originais, né? Primeira formação de fato dos Jovens Titãs. Quando eles surgiram lá pela primeira vez na década de 60. Tem ali o Kid Flash, o Ricardito, o Aqualad, a Donna Troy. E ainda por cima eles estão com os visuais lá da década de 60 da primeira aparição deles. Tá muito bom isso aí. E de cara o Kid Flash já cumprimenta o Dick de uma forma bem energética. O Ricardito brinca com o nome do Robin, enquanto que a Moça Maravilha é toda receptiva e legal com ele. E por fim tem o Aqualad que tá meio cabisbaixo aqui. O Ricardito tá entediado e ele quer ir numa missão como a Liga faz. Mas o Wally fala, né, que a Liga acha que eles não estão preparados para essas grandes missões que eles enfrentam. Mas o Robin começa a pensar que para ir numa missão, eles não precisam exatamente da Liga. E é então que o modo líder do Robin começa. Ele bola uma super estratégia para eles conseguirem usar os tubos de teletransporte da torre e irem em missões menores sem a Liga. E aí ele começa a pensar então nas qualidades e pontos fortes de cada um para conseguir atingir esse objetivo. E eles realmente conseguem passar aí por esses tubos de ventilação sem o Gavião Negro notar. E então, quando eles estão perto ali do teletransporte, o Robin pergunta se eles estão prontos para a sua primeira missão. Pois é, aqui a gente já começa a ver essa formação aí dos Jovens Titãs. E tem algo aqui que também tá lá na origem da equipe, que é o Robin realmente sendo esse líder aí estratégico dos outros membros mirins ali dos Jovens Titãs. Porque como o Robin foi treinado pelo Batman, ele tem todo o conhecimento tático e tudo mais. E então por isso é algo natural ali, até nas primeiras histórias, que o Robin comece a agir como líder. E até para delegar funções para os outros, já que os outros têm muito mais poderes e tudo mais, mas não tem essa experiência de líder que o Robin tem. É algo natural, né? A estratégia ali do Robin. Então, esses jovens ajudantes embarcam nas suas primeiras missões. Sim, no plural, porque eles combatem mais de um vilão nessa ida. E eles mostram que são muito capazes atuando juntos. E tudo isso nessas artes fantásticas que têm referências de vilões que os Titãs enfrentaram lá nas suas primeiras aparições. E eles conseguem depois voltar a tempo antes do Gavião Negro notar que eles escaparam. Todos os outros membros agradecem ao Dick pela essa grande ideia dele, e especialmente a Donna Troy, que diz que ele liderou a equipe muito bem nessas missões.
Sobrou aqui até pro Ricardito também admitir que ele tá, dentro da equipe. E em seguida, então, o Batman volta da sua missão com a Liga e ele retorna com o morcegão para a Batcaverna. E quando o Dick retorna, ele fala com muito entusiasmo para o Alfred como foi conhecer todos esses membros, da Liga. O Alfred fica felizão com isso, mas então ele nota o rosto sério do Batman. E o herói então pede para o Robin mais de uma vez o relatório da missão. E, gente, o Dick então fecha sua cara e começa a falar de uma maneira muito séria tudo sobre os outros ajudantes Meins que ele acabou de conhecer. Todas as suas fraquezas, forças, como é que eles agem e como que ele faria para derrotar cada um deles. No maior estilo Batman, que também conhece todas as fraquezas dos outros membros da Liga da Justiça. E essa aqui é a outra parte primorosa aqui dessa HQ. É muito legal porque você consegue ver como que a expressão do Dick muda. De quando ele tá falando ali sobre como que ele encontrou cada membro da Liga, de como que ele apertou a mão do Superman. Então, algo que ele gosta, algo que ele tava feliz de fazer. E isso era quando ele tava conversando, então, com o Alfred. Só que aí, quando corta pro assunto ali com o Bruce, com o Batman, ele é muito sério ali, seco e fala, eu quero o relatório da missão. E a gente, então, liga os pontinhos e vê que antes dele ir lá pro satélite lá da Liga, o Batman veio com essa ordem, então, pro Dick ficar observando os seus outros amigos. Então, desde o momento que o Dick conheceu, aqueles outros ajudantes, e você viu a amizade deles crescendo, ao mesmo tempo o Batman tinha colocado essa missão para ele ficar observando, fraquezas, modo de agir desses outros amigos dele. Então é algo muito cruel aí que o Batman fez e que essa HQ tá pintando bastante Batman com esse cara, muito frio e calculista. Ou seja, novamente aqui o Batman mandando muito mal na sua criação ali com o Robin Dick Grayson. O Alfred, claro, fica bravo com essa atitude do Bruce. O Bruce responde que, como o Robin vai ser companheiro desses outros ajudantes, ele precisa saber dessas fraquezas deles. O mordomo fala que eles são crianças e que o Bruce deveria deixar eles agirem como tal. Mas o Batman só responde que ele não teve isso, então por que elas deveriam? O Alfred sai xingando e o Bruce diz pro Robin ir descansar. Mas enquanto isso a história corta agora pro Crocodilo, indo visitar alguém. Ele está ali atrás de informações preciosas que ele pediu para essa pessoa misteriosa. E quem é esse vilão misterioso? É o mega vilão ou calculadora. Sim, esse vilão existe, é um lá nível D e E, dos vilões do Batman. Ele é um vilão que opera muito mais nas redes de comunicação ali, do submundo de Gotham. Então por isso ele tem muitas informações valiosas que poucas pessoas têm. O Croc pediu para ele mais informações dos Graysons voadores. Ele fala dos pais que morreram e do filho que sobreviveu, o Richard Grayson, que atualmente tem 12 anos. O calculador fala que ele foi adotado recentemente, mas que o acesso a mais informações desse processo é fortemente protegido, algo que ele nunca viu antes, porque ele acha que é só isso que o calculador conseguiu de informações dos Graysons. Mas esse vilão conseguiu outra dica quente. O Dick atualmente está frequentando uma escola, e ele mostra para o Croc. E a edição então acaba com o vilão indo visitar essa escola e ele tá na frente dela. Parte 3, Bom Garoto. E nós chegamos agora na derradeira parte final, então, dessa HQ. E já dei uma olhada na capa dessa edição aqui para vocês verem o tom que vai ser dessa edição final. Temos o Robin aqui fazendo a clássica pose da saga Morte em Família. Mas aqui os papéis estão trocados. Aqui nós temos mais uma narração do Dick, falando sobre saber quem você é de verdade, de abraçar ou não a escuridão que todos nós temos dentro de nós. No fim, ele diz que ele cansou de ter medo e que agora é ele quem fará os outros terem medo dele. Cortamos para uma ação do Batman junto com Robin nos esgotos da cidade. E aqui, o Robin se mostra bastante capaz de se virar sozinho. Ele até tira onda com o Batman. Eles estão lutando contra capangas do Crocodilo e querem saber a localização dele. Só que um detalhe é que no momento de interrogar um desses capangas, o Dick parece que tá perdendo o controle, Ele começa a acertar violentamente esse capanga enquanto ele diz que ele não sabe onde é que o Croc tá e que ele não é visto há semanas. Quando o Dick parece que vai maltratar ainda mais o carinha, o Batman o impede. No dia seguinte, o Alfred repara o sangue na roupa de Robin e lembra que hoje é dia de escola. O Dick tinha perdido a noção do tempo e tá querendo matar a aula. O engraçado é quando o Bruce, primeiramente, não vê nada demais nisso,
Mas aí o Alfred lembra que o Dick já vem tendo problemas na escola. Então o Bruce muda de ideia e fala que ele precisa ir na aula mesmo. O Dick reclama que isso não é justo, enquanto o Bruce responde que nada na vida é, e que isso vai servir de lição. Ah, esse Bruce Wayne é um filósofo. Mas bem, o Dick acaba indo pra aula mesmo. E lá a gente vê que ele anda muito isolado, né? Ele não tem muitos amigos. Na verdade, ele não tem nenhum. Mas os últimos acontecimentos na sua vida faz ele começar a repensar a maneira como ele tá agindo como Robin e se ele realmente precisa ser tanto como Batman. Enquanto ali ele tá pensando sobre combate ao crime, super vilões, vem um coleguinha de classe dele querer falar com ele. Ele pergunta pro Dick se ele também curte jogar RPG. Esse colega acha isso, pois viu os desenhos que o Dick fazia no seu caderno, e em especial um de um crocodilo gigante. E aí parecia uma criatura de RPG. Esse outro garoto até é legal e tenta chamar o Dick para jogar com outros amigos, mas o Dick é frio e se afasta dele. O problema vem quando a aula está começando e do sistema de som da escola, o Dick ouve o crocodilo chamando. Ele sabe que o Dick estuda ali. O vilão tá na sala do diretor e diz que se ele não aparecer, ele começará a machucar as pessoas e, quem sabe, até revelar o seu segredo para toda a escola. E pensando muito rápido, para fazer todo mundo começar a evacuar ali a escola, o Dick levanta e começa a gritar que tem uma bomba na escola. E isso realmente funciona, todo mundo sai correndo dali, né, querendo sair da escola. E aproveitando essa confusão, o Dick, né, vai cortando o caminho ali e vai até a sala de diretor, onde está o crocodilo. Ele aparece ali, e uma luta entre os dois tem início. O crocodilo parece que realmente está bem brabo com o Dick. E claro que o Batman chega naquela sala depois, mas o crocodilo estava esperando. E aí ele começa a acertar o herói nas costelas, onde o Bruce tinha sido ferido na primeira luta deles. O vilão fala que agora que o Dick tem um novo pai, ele vai poder fazer ele perder 2 pais na sua frente. E, inesperadamente, o crocodilo consegue bater o Batman e sequestra o herói, falando que fará o Dick assistir o Batman morrer, assim como ele assistiu seus pais. Mas, poxa, olha, é muito ódio aí desse crocodilo com o Dick Grayson. Alguma coisa tem aí e já vai ser explicada aí nessa história. E o mais interessante também é a gente ver, eu acho que uma das primeiras vezes que é o Batman sendo sequestrado e o Robin tendo que ir atrás para salvar ele. Mas depois o Dick então chega lá na mansão Wayne e fala pro Alfred tudo que aconteceu na sua escola. O Dick sabe que o crocodilo sabe tudo sobre ele e que ele provavelmente vai retornar ao Circo Haley, onde seus pais morreram. O Alfred comenta que não é uma boa ideia ele ir sozinho. Ele até sugere, quem sabe, chamar a Liga ou os Titãs, mas o Dick diz que isso é responsabilidade dele e que o Batman sempre age sozinho. E por isso, ele deve conseguir fazer isso também. É assim que o Robin age, diz o Dick. E antes dele sair, o Alfred comenta que o Batman, na verdade, não trabalha mais sozinho. E que agora ele tem um Robin do seu lado. Dá pra ver ainda aqui que o Dick ele ainda tá lidando bastante com essa coisa de querer ser um próximo Batman ou ser uma coisa totalmente diferente. Mas aqui ele tá querendo então agir como o Bruce agiria, já que ele foi treinado aí por tanto tempo pra agir desse jeito. Mas então o Robin vai até os destroços do Circo Haley, né, sozinho. E quando ele chega ali, né, ele lembra que ali era sua casa por muito tempo, antes de morar com o Bruce. E é quando ele chega lá e começa a olhar as coisas, né, do circo, ele lembra que o crocodilo também estava lá. Ele era chamado de Homem-Peixe e vivia preso num tanque de água gelada, enquanto ele tinha que assistir todas as famílias do circo, principalmente a dos Grayson, vivendo felizes. O Robin depois encontra o Batman pendurado nesse tanque, prestes a morrer afogado. O Bruce tenta impedi-lo de chegar perto. Contudo, o Robin tenta tirar o cadeado dele. Nesse meio tempo, o Bruce começa a falar coisas lindas para ele. De como que ele tem orgulho do Dick, de que ele é um ótimo garoto e que ele não precisa se sacrificar desse jeito mais. Mas é aí que chega o crocodilo. E agora a gente meio que entende, né, a raiva que o crocodilo tinha, né, das famílias do circo e principalmente, né, dos Graysons. Lembrando que eram os Graysons que eram o grande chamariz lá do Circo Haley, então eles viviam do bom e do melhor ali dentro do circo. Enquanto lá o crocodilo ele vivia de restos, né,
né, de comida naquele tanque gelado. E quando ele chega ali na frente do Dick, ele já começa a acertar vários golpes no Robin. Ele começa a dizer como que ele se sentia vivendo daquele jeito. Ele joga na cara do Dick como ninguém nunca tentou ajudá-lo. Então, ele começa a afogar o Robin. E é nessa experiência de quase morte que o Dick tem, ele vê uma alucinação, ou um além-vida com seus pais. Eles pedem para ele abrir os seus olhos. E essa é uma ótima dica, porque aí ele vê a faca que antes ele estava usando para tentar livrar o Batman do cadeado. E assim, ele a usa para fincar direto no olho do crocodilo. Enquanto o vilão grita de dor, o Dick tem uma epifania. Ele lembra onde está o seu dom, das suas origens como acrobata. E usando então as estruturas do circo e a corda que ele tem, ele começa a desferir golpes aéreos no crocodilo e o derrota. E tudo isso enquanto ele grita que ele é o Robin. Foi um grito de guerra mesmo ali para afirmar que realmente agora ele é o Robin. Ele depois consegue livrar o Batman ali, né, de quase se afogar. E aí os dois têm um momento emocionante, né? Os dois se abraçam, né? Aquela coisa muito emocionante. E o Batman diz que está tudo bem e que ele é um bom garoto. Depois disso, nós vemos que o Dick começou a jogar RPG lá junto com os nerdolas da sala e tá se divertindo bastante. E numa narração final, ele fala que ele acha que finalmente descobriu quem ele realmente é. Ele não precisa ser o próximo Batman. Ele pode ser algo diferente, algo até melhor. E que a melhor parte disso é que ele não precisa estar sozinho. E ele lembra dos Titãs. E que essa será a luz dele. Ele será o Robin. E assim se encerra a HQ. Parte 4. Surge Jason Todd. Opa, valeu então aí Marcelo e Gabriel do passado. Ah, como a gente era jovem. E então, galera, agora bora para a segunda minissérie desse universo, que vai focar então no segundo Robin, o Jason Todd. Ah, o problemático Robin. Então, logicamente, vamos passar alguns anos desde essa primeira minissérie aí pro Dick Grayson poder crescer, virar asa noturna e tal. E também, será que eles mantiveram a qualidade ali da primeira minissérie ali focada no Dick Grayson? Olha, é difícil, hein? Essa segunda HQ começa com um monólogo do novo Robin Jason Todd. Entre alguns quadros que parecem mostrar passagens desse quadrinho fora de ordem, o garoto diz que finalmente sente que pode revidar e machucar alguém, depois de uma vida inteira sendo ferido. Ele está cansado de se esconder, de sentir medo, e decide que agora será ele quem causará medo, tornando-se uma arma imparável. Corta então para uma cena de perseguição na cidade. O Robin acelera sua moto e ultrapassa o Batmóvel em perseguição a uma van vermelha, enquanto os capangas disparam contra eles. O Batman avisa pelo comunicador para que o garoto tenha cuidado e fique atrás, mas o Jason responde com arrogância que ele consegue lidar com aquilo. Uma bala atinge o pneu de sua moto e o veículo derrapa, mas ele consegue saltar e lançar uma shuriken e acertar o pneu da van, forçando os bandidos a parar. Enquanto Batman parte para enfrentar os capangas que saem correndo, Jason ignora a luta e decide perseguir o líder dessa gangue, o Cuco. Batman tenta detê-lo, mas ele está ocupado demais na luta. O criminoso corre por um beco, saca sua arma e se prepara para atirar. Mas o Robin o surpreende ao saltar de cima de um prédio e o desarma. O inimigo, porém, responde com garras afiadas, rasgando o rosto do Jason e derrubando-o com um chute. Aproveitando essa brecha, o bandido foge carregando o dinheiro. E só nessas primeiras páginas a gente já tem um belo resumo do que é a atitude meio inconsequente aí desse Robin, né, do Jason Todd. E um detalhe aqui que eu acho curioso é que você vai olhar a imagem desse Robin aqui e vai achar ele muito parecido com o Dick Grayson ali da outra HQ. Só que pra mim isso é uma referência à primeira aparição mesmo do Jason Todd, quando ele era realmente igual ao Robin, né? Tipo a fisionomia, o cabelo também. Eles colocaram até o mesmo cabelo aqui, né? O Jason reclama de frustração, mas quando Batman se aproxima para ajudá-lo, ele o afasta e insiste que ainda pode alcançar o inimigo. O mentor, no entanto, decide encerrar a patrulha e pede para que avaliem melhor a situação. Irritado, o Jason admite para si mesmo que estragou tudo. Um capanga preso debocha disso, e o Robin, tomado pela raiva, o chuta no rosto, quebrando o nariz do sujeito. O Batman intervém com firmeza, ordenando que o garoto se controle e o obriga a entrar no Batmóvel. Depois que o Bruce o coloca no veículo, esse mesmo capanga provoca de novo, comentando que alguém tem problemas com a autoridade. E para isso o Batman responde com um socão na cara dele. Ai, Bruce, e aí, cadê o exemplo, hein, Bruce? Caindo em papinho de capanga, hein? Aí realmente não dá pra cobrar exemplo pro garoto, né? Mais tarde, na Batcaverna, o Jason continua discutindo. Ele afirma que sempre que ele erra, alguém pode se machucar, e que não precisa de discursos motivacionais. O Alfred intervém, exigindo respeito ao Bruce, mas o Jason rebate, dizendo que ele não é filho nem neto deles, que ele só tá ali para lutar,
e não para ficar ganhando lições de moral. Bruce admite ao Alfred que talvez tenha cometido um erro ao acolher o garoto, e o mordomo revela sua preocupação. O Dick Grayson era excepcional, mas o Jason é diferente, movido apenas pela sede de vingança. O mordomo até desabafa que tem algo de errado nele. Bruce tenta dizer que o Jason pode ser como ele quando ele era garoto, para novamente o Alfred discordar. Apesar de tudo, ele conseguia ver um otimismo no jovem Bruce, mas em Jason ele não vê nada. A conversa termina de um jeito nada inspirador, com o mordomo comentando que talvez nem mesmo o Bruce consiga salvar esse jovem Robin. E eu gosto muito, mas muito mesmo, desse tom franco da conversa do Alfred e do Bruce, que geralmente é o Alfred que costuma ser um pouco mais otimista e trazer um pouco mais de racionalidade pro Bruce, e aqui não, realmente aqui é o Alfred avaliando assim, falando que, olha, realmente talvez esse garoto não tem conserto. E a gente vendo essas palavras saindo da boca do Alfred, nós como leitores, a gente fica muito impactado. Em seguida, a história nos mostra o Jason no seu antigo apartamento, em que ele morava. O jovem encontra a TV ligada sozinha e vê o seu pai, Willis Todd, capturado por duas caras. Horrorizado, ele assiste ao vilão jogar a sua moeda e condenar o seu pai à morte. Em desespero, Jason corre por corredores distorcidos e vermelhos, até encontrar, dessa vez, a sua mãe. Ela está caída, com uma seringa ao seu lado. O garoto fica abalado, e quando se volta para ver sua mãe, ela está agora transformada no vilão Capuz Vermelho, que o ameaça com uma arma. O Jason foge, vestido como Robin, mas a visão o persegue. Ele grita, dizendo não, e desperta de um pesadelo. O Bruce está ao seu lado e o acalma, dizendo que aquilo era apenas um pesadelo. E logo em seguida ele explica que o informante revelou a localização do Cuco, oferecendo a chance do Jason enfrentá-lo novamente. E essa história, então, ela mantém aquele passado, né, aquele passado trágico que a gente vê nos quadrinhos do Jason Todd. E que para muita gente, assim, é difícil ficar comparando o sofrimento de Robin para Robin, assim, mas realmente o Jason era o que tinha talvez uma vida muito mais sofrida mesmo, sabe? E foi bom que eles mantiveram essa questão do passado, que ele tinha pais que eram dependentes, né, eram viciados em drogas. E também eles pegam essa referência do Duas Caras, que algumas versões e histórias têm realmente essa ligação do pai do Jason ali, né, que até mata ele. E tem esse foreshadow aí da questão do Capuz Vermelho, né, que eles mostram o Capuz Vermelho original, o clássico, e que de alguma forma vai inspirar realmente na vida do Jason Todd quando ele voltar para Gotham lá na frente e acabar virando esse vigilante com esse nome. Naquela noite, Batman e Robin vigiam os telhados próximos ao bar do cais de Gotham. Bruce dá as instruções, ele vai tomar a dianteira, e o Jason deve apoiar e observar os arredores. O garoto promete obedecê-lo. Pouco depois, o Cuco sai cambaleando, claramente embriagado. O Jason insiste para capturá-lo sozinho, argumentando que ele está indefeso. O Batman concorda, mas pede cautela. Robin segue o inimigo pelos becos sombrios, até encontrá-lo encostado com uma parede, pronto para agir. Mas o Cuco se vira, revelando uma seringa na mão, a mesma que Jason viu em seu sonho. O criminoso, que está fora de si, ataca o Robin com suas garras. Ele golpeia o Jason e tenta escapar. O Batman o chama pelo comunicador para saber se precisa de ajuda, mas o Jason, dominado pela raiva, arranca o dispositivo e parte em perseguição. Ele encurrala o Cuco em um beco sem saída. O criminoso tenta se render, mas o Jason já não quer ouvir. Ele avança tomado pela fúria, convencido de que nunca mais sentirá medo e de que agora ele é uma arma, repetindo aquele monólogo do começo da edição. Quando o Batman chega, ele encontra o Robin ajoelhado, sobre o corpo ensanguentado do inimigo, já morto. Chocado, o Bruce segura o Jason pelos ombros e pergunta o que ele fez. O garoto nega e aponta para cima. No telhado, uma figura ameaçadora se revela segurando um rifle. A voz ecoa fria, acusando o Batman de ser fraco e leniente demais, afirmando que os criminosos estão fora de controle e que o fantasma veio para eliminá-los de vez. Ih, rapaz, fantasma? Máscara do fantasma? Inspiração lá do vilão que surgiu no filme? Sendo que no original dá para traduzir talvez como aparição ou fantasma, mas eu acho que numa tradução talvez seria mais sentido fantasma, até pelo visual ali desse cara que apareceu. Inclusive aí esse atirador, o fantasma aí, lembra o modus operandi e até a primeira aparição lá do Jason Todd quando ele era Capuz Vermelho, quando ele apareceu no arco sobre o Capuz Vermelho. E outra coisa que eles pegaram inspiração dos quadrinhos é do momento famoso que quando o Batman acha que o Jason Todd, ele matou lá um alvo, né? E lá realmente ficava muito na cara nesse quadrinho, né? Mostrava que o Jason Todd realmente tinha matado a pessoa. Era todos os indícios. Aqui já é algo diferente, mas eles quiseram fazer algo parecido, que é o Bruce achando que realmente o Jason poderia matar alguém. A segunda edição começa igual a primeira, com o monólogo do jovem Robin. Ele se questiona o que o Batman pensa dele. Se ele é só um parceiro, o garoto prodígio ou um filho. Ele diz que o Bruce acha que pode salvá-lo, mas ele já está perdido. No presente, o Robin está sob o corpo caído do Cuco.
O fantasma continua encarando a dupla dinâmica do telhado e diz que estava ansioso para conhecê-los. Batman dispara o seu gancho e ordena que o Robin fique ali enquanto sobe para enfrentar essa nova ameaça. O homem recua. Ele fala que não precisa terminar dessa forma, que eles desejam as mesmas coisas. O Batman balança a cabeça, acusando-o de ser um assassino e um facilitador que deixa os criminosos viverem para voltarem a ferir inocentes. O homem responde que eles são soldados e que aquela é só a guerra, declarando que é a guerra dele. Batman exige que ele se renda, mas o estranho se move rapidamente e desfere um chute que Batman mal consegue evitar. O desconhecido afirma que o Batman não manda em Gotham e que ele mesmo é quem cria as regras. O Batman rebate dizendo que acha que é ele quem manda e ataca, mas o homem esquiva e responde com um joelho no estômago do herói. O estranho afirma que costumava admirar o Batman, assim como aquele pobre garoto, e acerta um soco que derruba o herói no chão. Antes de fugir, ele avisa que se o Batman ficar fora do seu caminho, ele deixará o Batman em paz. E esse vilão, com certeza, eu já tinha falado que ele era parecido ali, a maneira como ele apareceu como Capuz Vermelho, e aqui todo o diálogo dele, os seus argumentos, acusando o Batman de ser isso e aquilo, toda a filosofia aqui é um proto realmente Capuz Vermelho. E embora o visual não seja tão legal assim, o Batman lança um batarangue, mas o fantasma bloqueia facilmente com sua manopla. E quando ele salta para fora do telhado, joga uma granada vermelha no local, e ela emite um barulho altíssimo, que deixa o herói atordoado. E ao se recuperar, o vilão já desapareceu. O Robin pergunta quem era, e o Batman responde que ainda não sabe, mas que descobrirá em breve. De volta à rua, eles examinam o corpo, mas o Jason está agitado, lembrando que o Batman pensou que ele havia cometido o assassinato, perguntando se o mentor realmente achou que ele tinha matado o alvo. O Batman nega e diz que acredita que o Jason está cansado e abalado pelo que vem acontecendo, e que eles precisam então se reagrupar. O Robin resmunga e se afasta. E essa quebra de confiança que a gente vê aqui e que o Robin sente que está acontecendo, vai ser um motivador para as ações que ele vai cometer agora em seguida. Mais tarde, o Bruce está no bate-computador, quando o Alfred se aproxima. O Bruce admite que o Alfred estava certo sobre o Jason, e que talvez tenha sido um erro treiná-lo, que o Jason é diferente do Dick, e que não teve pais que o guiassem, que é alguém quebrado. O Alfred completa que o Dick era excepcional, mas o Jason é movido por vingança, e teme que até o Bruce não consiga salvá-lo. O Bruce se recusa a aceitar isso, e afirma que não desistirá do Jason. Eles vão consertá-lo. Em seguida, vemos o Jason lembrando do momento em que o Cuco apontou uma arma para sua cabeça, e como a seringa em sua mão fez lembrar de sua mãe. Então, um estranho surge das sombras, mandando baixar a arma, e deixar o garoto em paz. Esse estranho se transforma na figura do fantasma, que vimos há pouco. O Cuco vira a arma para um novo vigilante, e um tiro ecoa, derrubando o criminoso enquanto o sangue respinga no rosto de Jason. O fantasma minimiza o Cuco como alguém sem valor, e pergunta para o Jason se ele era um novo garoto, e que vinha observando. E em suas palavras, ele começa a insinuar que o Batman o segurava, e que o jovem precisa parar de se desculpar pelo que ele realmente é. Ele estende o papel para o Jason, falando que as coisas vão mudar em Gotham. Quando Robin pergunta o que ele é, o fantasma responde, uma arma. E no presente, o jovem revela que manteve esse papel, e nele está escrito o endereço. Parte 5. A decisão do Robin. E como esse fantasma pega uma escolha de palavras que é muito parecido com o mental do Jason, né? Como o próprio Jason, ele pensa de si mesmo, nós como leitores a gente já consegue meio que elaborar que talvez esse fantasma ele tenha uma criação parecida com a do Jason. Tenha tido um passado realmente muito problemático para ele ter esse mesmo pensamento assim como o Jason. É como se ele estivesse falando a mesma língua realmente do Jason Todd. E naquela noite, o Jason desce a Batcaverna e encontra o Asa Noturna apoiado no Batmóvel. O Dick explica que o Bruce pediu que ele levasse o Jason para fazer uma patrulha, já que tinha assuntos da Liga da Justiça. O Jason diz que não precisa de supervisão e que pode lidar sozinho. Mas o Dick explica que nos primeiros anos não se patrulha sozinho. Ainda assim, ele convida o Jason para se divertir. E aqui, o Jason Todd até cita a Torre dos Titãs e pro Dick voltar para lá. Enfim, o Dick quer botar aí alguma alegria na vida do jovem Robin. Os dois saem então em suas motos pela cidade, combatendo o crime, balançando entre os prédios e enfrentando capangas. Em um momento de descanso aqui na beirada de um prédio, o Dick comenta que os Titãs podem recrutar membros temporários, sugerindo que o Jason poderia entrar. O garoto se mostra incrédulo. Ele afirma que ele não é um sujeito muito de trabalho em equipe. E lembra que isso não é diversão para ele, é guerra. Já o Dick, ele acha que a vida muda e que ele deveria aproveitar isso. O Jason insiste que as pessoas estão morrendo nas ruas, enquanto eles estão ali se divertindo no alto. Ele fala para a Asa Noturna que ele não é o seu irmão. E embora o Dick reconheça isso, o jovem parte, encerrando essa noite de união
e quase diversão. E aqui eu acho que é um dos melhores momentos aqui realmente do quadrinho, que você vê o Jason Todd conversando com alguém que passou algo parecido com ele, né? Que a gente pode ver na primeira minissérie que o Dick, ele teve sim os seus problemas. Só que os do Jason realmente são em contextos diferentes. Mas ele aqui tá com certeza conversando com alguém que passou por experiências muito parecidas nessa vida de combate ao crime e também tendo que lidar com Batman. E nessa conversa também o Dick, ele repara como também o Jason Todd, ele conversa e fala muito parecido com o próprio Bruce, nessa forma de encarar o combate ao crime como uma guerra mesmo. Mais tarde, o Asa Noturna conta ao Batman que as coisas não foram bem. O Jason tem muita raiva e pode precisar de tempo para se achar. Quando o Bruce pergunta se deve parar com o Jason e impedi-lo, o Dick responde que ele não pode decidir pelo garoto, já que é tarde demais para isso, e que agora o Bruce precisa deixá-lo escolher quem ele será. Enquanto isso, Jason vai até o endereço que recebeu do fantasma. Ele entra e desce no porão, onde o vigilante treina com um saco de pancada. Ele ainda está sem o seu traje, mas rapidamente amarra a sua máscara no rosto e diz que esperava a chegada do Jason, apresentando-se como fantasma e dizendo que o que eles foram já não existe mais. Agora importa o que eles querem ser. Ele pergunta se o Jason quer ser um símbolo ou um soldado, afirmando que Gotham está pior e que o Batman já não é suficiente, que eles precisam igualar a selvageria que ameaça a cidade. A pergunta final é se o Jason está com ele ou com o Batman. O Jason pondera e aceita a proposta, e naquela noite os dois percorrem a cidade juntos, patrulhando lado a lado. Na última edição dessa minissérie, começamos com um flashback. O Jason Todd tinha apenas 11 anos quando encontrou sua mãe morta. Ele deveria estar na escola, mas já fazia tempo que ele não ia. Ele usava aquele tempo para roubar, tentando sustentar a si mesmo e a sua mãe. Ao chegar em casa, o Jason larga a mochila no chão e chama por ela, mas ninguém responde. No lugar, ele encontrou o corpo frio dela estendido no chão e uma seringa caída ao lado. As lágrimas escorriam de seus olhos quando o garoto escuta uma voz chamando seu nome. O som ecoava pelo ralo da banheira. O Jason se inclina, olhando com cautela para o buraco escuro, até que da escuridão se erguem vários morcegos, emitindo sons e batendo as asas. O Jason recua, gritando em pânico. E em pensamento, o Jason se pergunta se é hora de largar tudo e deixar, ao que parece, o Batman para trás. E o Bruce havia falhado em consertá-lo. E essa dinâmica do Batman perder o seu Robin para, digamos, um outro mentor que tenta mexer com a cabeça do garoto, lembra muito uma fase dos Novos 52 do Batman e Robin, só que dessa vez era o Damon que estava sendo ludibriado ali por um outro assassino, que tentava mostrar que o Batman estava errado e tudo mais. E aí eu acho que com certeza essa fase foi uma inspiração aqui para eles usarem esse fantasma e tentarem mostrar esse outro lado do Jason, e ele ir, digamos, pro mau caminho ali e não ficar no caminho do Batman. Enquanto isso, num restaurante, dois mafiosos contam aí os seus lucros depois do expediente. Um barulho lá fora os interrompe. Um deles resmunga que provavelmente eram guaxinins de novo e vai checar com uma arma em mãos. Mas quando este mafioso volta, encontra o fantasma em pé sobre o corpo desacordado do seu parceiro. Ele ergue sua arma, mas uma voz ecoa atrás dele dizendo que seu tempo acabou. Robin o agarra por trás, torcendo seu braço e derrubando-o com um joelho no rosto. O sangue do criminoso sai pelo seu nariz quebrado. O Jason exige saber quem é o seu fornecedor. O mafioso, tossindo sangue, nega saber do que estavam falando. O fantasma ergue uma seringa com líquido vermelho e pergunta, uma vez só, de onde vinha aquele novo composto. O mafioso solta um insulto e o fantasma responde com um tiro no joelho dele, arrancando um grito de dor. Com a arma apontada para a cabeça do criminoso, o vigilante exige saber a verdade. Por fim, o homem confessa. Essa droga via de um sujeito chamado Jensen, no Arrows, e a droga tem o nome de Ceifador Vermelho. Bem, bom, por essa primeira ação dá pra ver já a clara diferença do que é o Jason atuando com o fantasma como mentor e quando tinha o Batman, né? Que o Batman dizia seja cauteloso, mínimo dano, enquanto aqui já a arma apontada é tiro no joelho e acabou. O fantasma encosta o cano da arma na têmpora do criminoso, mas o Jason empurra a mão dele para baixo, dizendo que o homem não valia nada, que já tinham o que queriam. O vigilante o encara em silêncio e por fim se afasta. O fantasma fala que cedo ou tarde Jason vai estar diante de uma escolha, a própria vida ou a de outro, e que quando isso acontecesse, teria de estar pronto para fazer o que fosse necessário. Mais tarde, na Batcaverna, o Bruce analisa as imagens de câmera de segurança do restaurante e diz ao Alfred que chegou tarde demais. O Alfred tenta assumir a culpa, confessando que ele nunca tratou o Jason como fez com Dick, que o garoto o assustava, que havia algo selvagem nele, e que a algum ponto ele simplesmente parou de tentar desconectar. O Bruce discorda, afirmando que não era culpa dele,
e que ainda não é tarde demais. Aqui, de novo, outro bom diálogo que mostra realmente que é o Alfred assumindo essa culpa e falando que simplesmente desistiu em determinado ponto. E aqui até uma certa coragem eles colocarem isso, tanto o Bruce quanto o Alfred, assim, falando como eles falharam, não conseguiram se conectar, porque geralmente o pessoal tenta passar um pano quando é ao lado dos heróis, né? Tentar mostrar só coisas positivas que eles fizeram e não apontar muitos erros, né? O que pra mim sempre realmente deixa sempre os personagens muito mais chatos. E aqui eles com certeza estão botando vários defeitos aqui, tanto no Bruce quanto no Alfred. E pra mim isso é bem positivo. O Bruce então mostra a foto do verdadeiro fantasma, Kelvin Gilroy, órfão, que passara a juventude em reformatórios e preso por agressão aos 19 e desaparecido desde então. Alfred reconhece nos olhos dele a mesma dor que via em Jason. O Batman explica que estava rastreando Jason e o fantasma por meio daquela nova droga e que ele precisava chegar à fonte antes que eles fizessem isso. Alfred pergunta se ao encontrá-lo, o Bruce tentará convencê-lo a voltar para casa. O Bruce responde que a escolha sempre será de Jason. Na cidade, o Jason se inclina sobre a beirada de um telhado, refletindo sobre algo que nunca disse ao Bruce, que mesmo após se tornar o Robin, ele ainda tinha medo dele. E o fantasma surge ao seu lado e pergunta se ele está pronto antes de saltar para a noite. O Jason hesita e olha para o céu e vê o bate-sinal brilhando. Ele o fita por um instante, balança a cabeça e pula atrás do seu novo parceiro. No telhado da delegacia, o Batman agradece ao Gordon por acender o sinal. O comissário pergunta se ele achava que o Jason tinha o visto, e o Batman responde que esperava que sim. E aqui é uma forma do Bruce já tentando conversar com o Jason só mostrando o sinal, né? Mostrando que sim, ele tá de olho no garoto e quer que ele volte para casa. E a outra coisa também muito interessante é o próprio Jason já admitindo que ele ainda vê o Bruce Batman com um certo medo. E talvez isso ainda seja uma explicação de por que ele ainda é tão reticente de não se conectar com a família, porque ele tem um certo medo ainda do Batman. Algo que eu lembro que pela minissérie do Dick Grayson, ele não tinha esse tipo de sentimento. E até por isso, então, que a gente tem dinâmicas diferentes, quando era o Dick Grayson e agora o Jason Todd, porque ele tem essa bagagem do medo dele, fora tudo que aconteceu com a família dele antes. Logo depois, a Oráculo, Barbara Gordon, se comunica com Batman. Ela descobriu que o Hollis Jensen, um jovem rico de Keystone City, era o criador do Ceifador Vermelho e tinha apoio da Hitler Gang, usando Gotham como a base teste. Ela passa o endereço de Jensen e Batman parte no Batmóvel. A Bárbara pede para trazer o Jason de volta, pois estava preocupada com ele. Enquanto isso, o Fantasma e o Robin invadem um laboratório de drogas do Jensen. Enquanto vasculham o local, o Jason vê o resultado dessa droga em viciados. E o Robin, ainda abalado, explode a porta e entra com fúria. Ele luta com seguranças, quebrando ossos e desarmando inimigos. O Jensen o agarra por trás, colocando uma faca em seu pescoço. Mas o Jason o domina e vira o jogo, pressionando a lâmina contra a garganta do criminoso. Um fio de sangue chega a escorrer. Em sua mente, o Jason está certo de que esse é o jeito certo para agir. Esse é quem ele é de verdade. Não tem como consertá-lo. Só que daí, o Batman surge das sombras, o chamando de filho e pedindo calma. Ele diz que o Jason não precisa fazer isso. O garoto responde que esse homem é um assassino, mas o Batman insiste, esse não é o caminho. E a página mostra então o Jason dividido, de um lado o Batman e do outro o Fantasma. Só é realmente curioso como essa identidade do fantasma o Batman já sabia, já tinha analisado, mas meio que realmente eles só explicam, ele era um cara problemático e tal, e era isso, sabe? Só isso. Eu acho que não tinha pra onde ir também, porque são só 3 edições, e eles só revelaram realmente que, era uma pessoa com um passado parecido com o do Jason e criaram essa conexão. Mas em relação ao fantasma em si mesmo, a personalidade que eles colocaram aqui, é, digamos, um proto-capuz vermelho mesmo em relação ao Jason, sabe? E eu acho que ele só funciona ok, mas não é um grandíssimo personagem. O fantasma interfere, dizendo que o Batman é fraco e que deixar os criminosos viverem só alimenta o caos. O Jason vacila, dividido entre os dois. O Batman tenta fazê-lo entender que sempre haverá dor e perda, mas matar não vai mudar isso. E se eles não derem a essas pessoas uma segunda chance, não vão ser melhor que eles. O fantasma ergue sua arma, apontando para o Batman, ordenando que Jason o mate. O Jason, em vez disso, age rápido e atira uma faca. O Batman o nocauteia depois com um soco, falando que o criminoso já escolheu seu caminho. Batman e Robin se encaram. O Jason admite que viu o bate-sinal, e o Batman diz que estava chamando de volta para casa, e o abraça. Aqui o Jason não está vestido como Robin, e ele é apenas o garoto que o Bruce acolheu lá no passado. Mais tarde, o Jason visita o fantasma, agora preso em Arkham. O vilão o provoca, dizendo que o tráfico vai voltar. O Jason responde que eles já desmantelaram a operação inteira. O fantasma ri e diz que o Jason ainda acredita que ele não está quebrado. O Jason apenas diz firme que ele não está, e vai embora.
Contudo, o vilão continua dizendo para ele acreditar nessa mentira, mas é só uma questão de tempo para ele ver isso. Ao passar por uma cela, o Coringa o observa sorrindo, como se estivesse pressentindo o que vai vir mais para frente. O Jason monta em sua moto e parte para a noite, refletindo. Ele sabe que nunca será como Bruce, que o medo e a escuridão sempre estarão dentro dele. Mas talvez o segredo seja aceitá-las e não se perder completamente nelas. E assim termina então essa segunda minissérie focada no Jason Todd. E que com certeza pode ter alguns pontos mais baixos, como talvez o fantasma, como também essa droga que aparece também, que é só um pretexto para realmente ter essa luta final do fantasma e do Batman. E que de novo também parece uma referência lá pro Capuz Vermelho, que dá uma opção pro Batman, que ele precisa fazer tal escolha e tal. É uma história que realmente faz muitas referências para coisas que vão acontecer com o Jason, mas que também faz uma análise muito boa sobre o mental dele. E que realmente é uma dinâmica muito diferente do que era o Dick Grayson Robin com o Batman e agora o Jason Todd. E você vê que são personagens muito diferentes. E esse é o ponto forte da HQ, que é mostrar essa dinâmica muito diferente mesmo de Batman e Robin. Até porque essa é a do Jason Todd. Acho ela talvez um pouco inferior à do Dick Grayson, que eu acho que ela é um pouco mais redonda em relação a todas as partes que compõem ali as 3 edições. Essas 2 minisséries, tomara que continue, aí a gente vai ter que fazer separado aqui desse vídeo, que eu não sei quanto tempo vai levar para talvez eles fazerem do Tim Drake, talvez depois Stephanie Brown. Eu realmente apoio o Jeff Lemire continuar também com a mesma arte, também tem que ser, deles fazerem de todos os Robins, sabe? Que é um conceito que vale muito a pena trabalhar, que são esses primeiros anos que sempre são os mais difíceis, né? Do Robin com o Batman. E bem, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas 2 minisséries, qual que é a preferida de vocês e se vocês querem mais minisséries assim. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, tem a opção do Seja Membro aqui no YouTube. Tem várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.